Olá, estou de volta com mais um programa Arena ao Presente, um espaço onde o esporte de Marechal Cândido Rondon e região tem voz e vez. E no programa de hoje estamos recebendo o professor de Educação Física e fundador da Associação Fujiyama de Judô, Edilson Robold. Também presente comigo no estúdio, o jornalista Gustavo da Cunha, meu parceiro de entrevistas esportivas. Edilson, prazer recebê-lo pela primeira vez em nosso estúdio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ana Paula, obrigado pela presença, pela oportunidade, né? Gustavo também de estar aqui e falar um pouquinho do judô, um prazer. Gustavo, obrigado também mais uma vez pela parceria, estar aqui comigo. É sempre uma satisfação, Ana, comparecer aqui à Arena, que hoje a gente pode chamar de tatame o presente, né? Já que vamos falar aí do judô com o Edilson, que é um personagem muito importante, né, desse esporte, dessa modalidade, não apenas em Marechal Rondon, mas também no Paraná e a nível nacional, né, como a gente vai conversar durante o programa. Tudo isso que você acabou de falar, Gustavo, a gente sabe. Teve um reconhecimento recentemente, né, Edilson? Você recebeu uma medalha de honra ao mérito pela Câmara de Vereadores, um reconhecimento por tantos anos de trabalho, são mais de 30 anos dedicados ao judô em Marechal Rondon. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa trajetória nesse esporte, nessa modalidade que tanto, né, fez e faz para o Marechal e a gente vem colhendo aí bons frutos. Sim, esse reconhecimento, né, pela Câmara de Vereadores, claro, é algo muito importante para a gente, né, pelo trabalho desenvolvido. Eu vim para Marechal Cândido Rondon em 1990, final de 1990 fiz vestibular para Educação Física, fui aprovado na antiga Facimar, e em fevereiro de 91 eu comecei o curso aqui. E eu havia sido promovido a faixa preta, primeiro dan de judô, em dezembro de 90, então um pouquinho antes de vir para cá, né? E aí eu já vim com o intuito de fazer a Faculdade de Educação Física, cursar essa habilitação e também já abrir uma associação de judô, porque eu já trabalhava em Medianeira, mesmo com tenra idade, aí já trabalhava como professor de judô lá também. Então nós conseguimos no início alavancar, então 91, 92 a gente começou a desenvolver um trabalho. Tanto que a gente tinha a associação na frente do módulo esportivo, onde hoje é a Jaclane Esportes, né? Lá nós começamos, era uma antiga carvoaria, inclusive a gente reformou, criamos, lá foi o primeiro tatame nosso aqui de Marechal Rondon. Naquele mesmo ano chega o Sesc Marechal Cândido Rondon. Aí eu já fui contratado pelo Sesc, em 91, 92 já trabalhava no Sesc. Em 93 nós fomos para o Colégio Rui Barbosa. E lá, eu estou contando um pouco essa história, Ana Paula, porque lá é que surgiu a Associação Fujiyama. Então nós fomos contratados pelo Colégio Rui Barbosa, e em julho de 1993, nós oficialmente criamos a Associação Fujiyama de Judô. E aí ela já foi vinculada à Confederação Brasileira de Judô e filiada à Federação Paranaense de Judô, tanto que mantém até hoje. Essa é uma questão muito importante, porque todos os nossos atletas são promovidos de branca até faixa preta, podem participar de competições nacionais, internacionais, estaduais, por causa dessa legalidade da Associação de Judô. Então, essa é só um começo da história, para a gente introduzir um pouquinho, senão vou me delongar aqui. Mas a história é essa. Então, oficialmente, eu comecei a trabalhar com judô aqui em Rondon, já em fevereiro de 1991. Então, são 33 anos. E agora, em julho, nós completamos, então, 30 anos da Associação Fujiyama. E a importância, Edilson, nesse reconhecimento seu, né, mais do que merecido, porque eu conheço o professor Edilson há mais de 30 anos, então eu sei do valor que ele agrega ao esporte de Marechal Rondon, notadamente o judô. Como foi receber, né, ser homenageado na Câmara de Vereadores, aquele momento ali, de fato, né, fisicamente você ter um material, um quadro que retrata toda essa sua ligação, essa história que você tem com o judô aqui na cidade? Sim, foi um momento assim bem gratificante, né? Eu digo, por mais que a gente se esforce, né, a gente desempenha o nosso papel sempre da melhor maneira possível, mas o que chamou muita atenção, no meu entender, da Câmara de Vereadores, e é isso que me levou a essa homenagem, é que nós trabalhamos também já desde 1997 com programas sociais aqui em Rondon. Então, através da UniOeste, como eu sou professor do curso de Educação Física, eu tenho um projeto de extensão Futuro do Judô, que é o mais antigo da universidade. E nós já atendemos mais de 5.000 crianças gratuitamente. Às vezes você fala assim, mas 5.000 crianças não é um número tão expressivo, mas deve-se considerar que muitas dessas crianças ficam com a gente de 8 a 10, às vezes 12 anos, treinando 3 vezes por semana. Então, assim, é um número bastante expressivo.
A gente atende gratuitamente crianças que não têm condições financeiras de pagar academia particular. Então a universidade proporciona isso através das parcerias que nós temos para desenvolver e apoiar, tanto com a prefeitura, quanto com o Rui Barbosa, a própria Unoeste. Às vezes temos empresas de iniciativa privada que nos apoiam. Então tudo isso levou com que a gente atendesse e continua atendendo até hoje crianças, principalmente carentes, crianças com dificuldade de inclusão social. Trabalhamos já com adolescentes com liberdade privada, que inclusive o juizado de menor encaminhava para nós na universidade para a gente trabalhar com eles, porque o judô contribui muito para isso, né, para a educação, para a disciplina, principalmente para eles terem até mais responsabilidade em tudo que eles fazem, né? Então até o próprio juiz na época entendeu e encaminhou vários adolescentes. Então existe todo um reconhecimento e toda essa história acabou chamando a atenção de uma forma geral da Câmara de Vereadores, né, principalmente do Arlen, né, que foi o que fez a proposta. Já era para ter recebido esse prêmio até inclusive antes da pandemia, ele postergou um pouquinho por conta da pandemia, mas justamente por isso, por esse trabalho mais com caráter social do que qualquer outra coisa. Muitas vezes, né, Gustavo, um trabalho que você faz, mas você não faz pensando nesse reconhecimento. É realmente a questão da oportunidade do esporte, de mudar a vida dessas crianças, adolescentes que você acabou de citar. Mas quando veio o reconhecimento, aí parece que cai a ficha, que realmente tudo valeu a pena. E continua valendo, né, Edilson? Com certeza, com certeza. Na verdade, tudo que a gente faz, né, isso é uma característica minha, tudo que eu faço é justamente tentando ajudar os outros. E aí quando se fala em criança e adolescente, muito mais, né? A gente faz o possível para ajudar essa garotada que precisa de todo quanto é ajuda. Não é apenas o judô, são várias outras situações, né? Eu esqueci de citar antes, a gente trabalhou no CEMIC também, que são famílias muitas vezes desestruturadas. Então a gente ia lá atender as crianças e coisas. Mas tudo que a gente fez nunca foi pensando em nenhuma forma de reconhecimento. Mas quando vem, claro, sempre é muito bem-vindo, né? Mas na prática, eu digo, com o prêmio ou sem o prêmio, o nosso trabalho ele é o mesmo. Porque o nosso foco não é receber prêmio, né? O nosso foco é justamente atender essas crianças. E o judô, né, Ana, engloba uma lista de artes marciais, digamos assim, que foca muito nesse trabalho disciplinar, de respeito e de educação, né, Edilson? Você já tocou um pouco nesse assunto, queria que você reforçasse um pouco mais a importância, né, do desenvolvimento das crianças para formar, não atletas de ponta, né, mas sim cidadãos que vão crescer e agregar muito na sociedade com esse trabalho, né? Exatamente. O judô, na sua origem, Gustavo, ele foi criado por Jigoro Kano, né? O judô surgiu no Japão em 1882 e ele já foi criado como uma prática de educação. Inclusive hoje ele é visto, sim, ainda é muito lembrado como arte marcial, mas para os professores, para quem é do meio, já nem utiliza muito esse termo, porque a arte marcial está muito relacionada à arte de guerra, né? E desde a sua origem o judô ele sempre teve características educacionais, porque Jigoro Kano era uma pessoa influente no Japão e ele justamente era um educador. E ele pegou, o que aconteceu na sua origem? Ele pegou o jiu-jitsu, que na época do Japão feudal era extremamente violento, os confrontos acabavam com a morte, ou até quando um dos lutadores não conseguiam mais lutar, né? Então naquela época era uma arte marcial mesmo, porque era confronto, era uma guerra ali, né? Mas Jigoro Kano, o que ele fez? Ele pegou o jiu-jitsu e retirou todos os golpes perigosos e começou a criar formas de educação, porque pegou justamente a era Meiji do Japão, que foi aquela transição, o Japão abrindo seus portos para os povos ocidentais, e aí o objetivo era trabalhar a educação das crianças, e o judô ele já nasceu com isso. Então, desde a sua origem, ele tem muito forte essa questão educacional, disciplinar, de orientação, e todo o trabalho que nós desenvolvemos aqui em Marechal Cândido Rondon é nessa linha. Nós já tivemos vários atletas de expressão, já tivemos atletas campeão sul-americano, vários medalhistas nacionais, vários medalhistas estaduais, já fomos campeão de Jogos da Juventude, abertos, enfim, temos diversas conquistas. Mas o nosso foco nunca foi resultado esportivo. Por quê? Porque você tem, por exemplo, nesse ano nós estamos atendendo 250 crianças. Dessas 250, eu tenho 5 ou 6 que são de alto rendimento, que tem potencial para chegar a alto rendimento, né? Hoje nós temos uma garotada aí na faixa de 16 a 18, 19 anos que já estão competindo em alto nível, mas é um grupo bem reduzido. E o resto, né? Então isso que sempre fica. Para o judô, o que interessa para nós é isso.
A gente jamais vai coibir ou desanimar aquele que quer competir, mas a gente estimula, só que o foco não é esse. O foco é trabalhar a educação, a disciplina dessas crianças. Isso é nato do judô e é o que a gente trabalha. Mas daí como vocês fazem, por exemplo, esses jovens, adolescentes que têm esse potencial? Vocês incentivam e tudo mais, mas encaminham, ajuda de qualquer forma? Como que acontece aí? Já que a atenção principal fica para a maioria, que são aqueles que estão ali praticando e tudo mais. Sim, exatamente. A gente, eu vou te citar como exemplo. Na UniOeste hoje nós temos 5 turmas de iniciação, que são crianças ali de 8 até 14 anos aproximadamente. Desse grupo, aqueles que se fixarem na modalidade, porque não existe desistência, abandono, isso é normal em qualquer modalidade esportiva. Aqueles que se fixam na modalidade, quando chegam ali com 15 anos, 16 anos, a gente direciona para turmas diferenciadas. Então, quando é o caso, a gente tem turma só de manutenção, eles treinam porque eles gostam do judô, já treinam faz tempo, mas dentro desse grupo tem aqueles que querem competir. Então, eles têm um treinamento diferenciado, mesmo, às vezes no mesmo horário, e eles têm treinamento a mais. Então, por exemplo, eles têm preparação física, academia, tudo que precisa para alto rendimento, coisas que os outros não têm. Os outros vão ter a prática do judô na sua origem, como ela foi criada, para a educação física, para a formação deles e pronto. E aqueles que querem competir têm isso e mais a preparação competitiva. Então aí nós começamos a filtrar e tem aqueles que, eu vou te usar a expressão assim, que gostariam talvez de competir, mas ainda estão indecisos. Esses eles treinam junto. Então a gente acaba fazendo como se fosse uma peneira, né? Sim. Selecionando, vendo o perfil de cada um, e aqueles que querem competir, a gente leva para essa linha. Aqueles que não querem competir, eles treinam menos dias, menos carga horária de treinamento, mas estão treinando normalmente também. E professor, como é que funciona o projeto, né? O futuro do judô? Por exemplo, vocês abrem inscrições todo começo do ano, e aí os jovens, adolescentes que querem participar se inscrevem, e é só essa oportunidade, ou ao longo do ano as pessoas que têm interesse também podem se inscrever, ir lá, de repente assistir uma aula, se interessou, gostou, de repente começar a praticar? Como é que funciona isso? Na realidade, nós trabalhamos em parceria com os colégios estaduais e com as escolas municipais. Então, por exemplo, a Prefeitura, a Secretaria de Esportes, o secretário Bolha, ele abre possibilidades de indicação de alunos. Só que esses podem até durante o ano irem ingressando, que é um grupo um pouco mais reduzido. Mas, em média, a gente abre 120 vagas por ano. 120 vagas são indicados, digamos, de 10 escolas, cada escola tem 10 vagas. Então, as diretoras ou os diretores abrem nas escolas, vê os interessados, aí eles utilizam os critérios, nós não interferimos nisso, e eles nos repassam os 10 primeiros nomes. Dentre esses, quando existe alguma desistência, a gente fala, alguém desistiu, temos mais uma vaga, então eles indicam o próximo da fila. A gente optou por fazer isso justamente para quê? Para oportunizar que crianças de todo o município possam praticar o judô. Então você pega em média aí de 12 escolas, mas na realidade a gente acaba atendendo às vezes 15, 16 escolas, entre escolas e colégios estaduais. Por quê? Porque tem algumas que são muito distantes da universidade. Como as aulas são na universidade, as crianças não conseguem ir até lá. Inclusive o secretário Bolha comentou, a gente estava estudando uma possibilidade de utilizar um ônibus da prefeitura e passar pelas escolas pegando essas crianças para trazer para o projeto. Por enquanto ainda não está em prática isso, mas é uma possibilidade futura. Mas então, resumindo, sempre o foco como é um esporte educacional, vem da escola. Então a primeira coisa, a criança tem que estar estudando, tem que estar frequentando. Depois tem outros critérios que a gente utiliza ali, a gente joga um pouco com as crianças, porque faz parte, né? Sim. No judô, algo muito interessante que eles gostam muito, 2 coisas, né? Competir, porque viaja, vai para fora, vai para competições, agora inclusive domingo tem competição em Foz do Iguaçu, estamos indo com um ônibus e talvez mais uma van para lá. E eles gostam também muito de mudar de faixa, que pode ocorrer 1 ou 2 vezes por ano no início, depois é 1 vez por ano, quanto mais alta a graduação, mais tempo eles têm que ficar na graduação. E aí nós vinculamos, por exemplo, para eles se inscreverem para o exame de faixa, eles têm que trazer o boletim deles. Então, eles têm que mostrar que, além de estar na escola, eles precisam ter um bom desempenho escolar. Pelo menos satisfatório para aprovação e tal. Quando não tem, às vezes a gente já deu uma seguradinha no aluno, falou, então você não vai fazer agora, em julho você vai ficar até dezembro, mas dezembro você faz, só que você tem que estudar mais e tal. E funciona muito bem isso. Com a criança funciona isso, porque é algo que ela quer.
e não é por causa de alguns meses a mais que ela vai desanimar, né? Então a gente trabalha muito nessa linha. Então a proximidade com a escola, a indicação dos alunos vem via escola, o acompanhamento dos alunos é via escola, ele precisa ter esse bom desempenho escolar, né? E tem a possibilidade, como eu disse, então via Secretaria de Esportes, caso alguém ainda precise, de repente não foi indicado entre os primeiros da escola ali, quer tentar via Secretaria, nós temos uma cota pela parceria que nós temos com a Secretaria, que sempre nos apoia para os eventos, para viagens, né? Então, basicamente, é assim que funciona. E paralelamente, né, Edilson, esse trabalho de coordenação da associação, você também tem suas horas lá na Oeste, você coordena cursos, né? Você também é árbitro de judô. Como foi esse processo, né, esse trabalho de sair de atleta para ser professor e também se preparar para ter essa formação como árbitro? E o Edilson, né, ele é um dos poucos árbitros brasileiros, o Edilson pode confirmar quantos são, que são nível internacional A, que é a elite da arbitragem do judô mundial, inclusive já participou, já trabalhou em diversas competições importantes na Europa, na Ásia, enfim, Edilson, queria que você falasse dessa sua ligação também nesse nível internacional de árbitro. Sim, então, além na universidade, vou começar por ali um pouquinho, né? Hoje eu ocupo a função de diretor do centro, então, do Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras, então estou numa função um pouco mais administrativa, mantenho alguma disciplina no curso de Educação Física, ainda mais questão de estágio. Só que a questão da arbitragem, ela surgiu bastante cedo. Então, antes mesmo de eu vir para Rondon, na época que eu estava me preparando para o exame de faixa preta, que foi nos anos de 1989, 90, eu era faixa marrom na época. Nessa época, para fazer exame de faixa preta, você tinha que fazer um curso de árbitro. E eu tinha, na época, 16 anos de idade. E aí eu fui fazer o curso. E nós tínhamos um professor, o nome dele é japonês, tá? Vocês não estranham o nome. Kinjiro Hironaka. Esse era um dos melhores árbitros do Brasil na história. Tanto que ele consta hoje nos anais da história da arbitragem do Brasil como um dos melhores árbitros do país. Ele era bastante antigo, claro, porque nós estamos falando de muitos anos atrás. E aí ele veio a Cascavel fazer um exame para nós. Na época tinha árbitro, a classificação da arbitragem, né? Árbitro regional C, B e A. C seria o iniciante, B intermediário e A é o mais alto nível da região, né? Sim. Aí depois você fazia parte estadual. E aí ele veio fazer um exame e eu fiz a prova e ele me promoveu direto para a regional A. Aquilo já, mesmo eu sendo novo, me chamou a atenção, mas eu gostava já de arbitrar, né? Aí peguei faixa preta e continuei arbitrando em nível estadual. E aí as coisas foram acontecendo, eu ascendi bastante rápido até na arbitragem, né? Porque desde os 16 anos até os 25, mais ou menos, isso para o judô é rápido, eu já cheguei a árbitro nacional, já estava atuando em eventos nacionais. Alguns anos depois, em torno de 5, 6 anos depois, eu já era árbitro internacional C, que é o primeiro nível, né? Que é árbitro sul-americano. 2 anos depois fiz para B, que é o árbitro continental. E aí a peneira é grande. Quando você chega em árbitro continental, por exemplo, no Brasil, hoje nós devemos ter em torno de 200. Árbitro FIGA, que é esse nível que eu estou hoje, nós somos em 8. Então vocês veem a peneira que é. Então hoje de 200 que tem no Brasil, esse ano vai abrir uma vaga no Canadá. Então assim, abre uma vaga para o país inteiro. Desses 200, só um vai subir para o nível que nós estamos. E o meu exame, a oportunidade surgiu em 2011. Aí eu fui em Sydney, na Austrália, meu exame foi lá. Uma viagem muito longa, cansativa, né, mas extremamente satisfatório para mim, porque lá foi a grande conquista. Então, assim, fui, prestei exame, tinha uma competição, a gente passava por um curso, e depois tinha uma competição continental deles, onde nós éramos avaliados durante 5 dias. Tanto por prova prática, como teórica, oral, era tudo em inglês, né, mas fazia prova tudo dessa forma. E aí lá eu consegui, então, em 2011, a minha aprovação para árbitro internacional FIGA. Inclusive, o único do Paraná até hoje. A Federação Paranaense de Judô tem 65 anos de história e até hoje somente eu tenho essa graduação. Até o Kinjiro Hironaka, que eu citei antes, ele era FIGB. Nem ele chegou na graduação que eu estou hoje. Então você vê como as coisas vão acontecendo, né? Então, de lá para cá também, eu comecei a arbitrar muitas competições, né? Depois que eu fui promovido nesse exame na Austrália, daí já fui para a Universidade em Bangkok, na Tailândia, Grand Slam em Moscou, várias competições aí na Europa, na Panamérica também, Canadá, México, Estados Unidos. Aí acabei rodando bastante. Na verdade, atuei em mais de 30 países já, sempre em competições de judô.
E como é que é isso? É a Confederação Nacional que te aciona, ele que indica que lugar que vai, tenta prestigiar todo mundo? Como é que funciona isso? Então, no início, Ana Paula, era um pouco diferente. No início, como nós éramos até em menos, hoje nós somos em 8. Quando eu fui promovido, nós éramos em 5 na ativa, tinha os outros, mas eram mais velhos, porque no judô a gente atua até 60 anos, alguns até 65, né? Mas aí tinha alguns que já tinham passado essa idade, não estavam mais atuando, a gente só estava em 5. E a Confederação Brasileira de Judô fazia um rodízio entre nós, na época podia fazer isso. Então ela mandava nós 5 para diversos eventos. Depois disso, a partir de 2012, depois de Londres, da Olimpíada de Londres, 2012, eu estive no Grande Slam de Moscou um mês antes da Olimpíada, também em 2012. Foi logo depois do meu exame, inclusive, né, alguns meses depois. Aí, depois disso, a Federação Internacional de Judô ela mudou a sua política, ela criou um ranqueamento internacional. Então, hoje, por exemplo, existe o ranqueamento da arbitragem, são 60 árbitros do mundo todo que estão nesse ranqueamento. E só esses 60 árbitros são chamados para os eventos principais. No Brasil, nós temos um só nesse ranqueamento. Então, nós somos hoje em 8 no Brasil, mas só um de nós está nesse ranqueamento, que não sou eu, tá? É o professor André Mariano de Brasília, que arbitrou a última Olimpíada e deve ir para a próxima. Então, assim, de lá para cá, as portas em nível mundial se fechou bastante para a gente. Mas nós somos rotineiramente chamados para eventos aqui na Panamérica, eventualmente algum evento na Europa, na Ásia, mas daí é algo mais esporádico. Já esse grupo que está no ranqueamento, eles arbitram em média 15, 20 competições por ano, nesse circuito internacional. Então, mais ou menos assim está funcionando hoje a arbitragem internacional. Nessa tua trajetória de árbitro, teve algum evento, alguma luta ali, algo que te marcou de alguma forma, sei lá, por algum motivo em específico que você de repente queira dividir aqui com nós? Teve, sim. São coisas que acontecem na nossa vida que nos marcam, né? Então, como eu fiz o meu exame na Austrália em setembro de 2011, em junho de 2012, a Olimpíada foi um pouco depois. Acho que maio ou junho de 2011 eu estava nesse Grande Slam de Moscou. E aí eu arbitrei um dia, no período da manhã, que era a parte de eliminatória, e à tarde eram as finais. Aí o primeiro dia não me chamaram para a final, falei, ixi, acho que eu não fui bem, né? Aí no segundo dia, mas eram 5 dias de competição, e eles fazem o rodízio dos árbitros, eles estavam avaliando a gente na realidade. Aí no segundo dia, acredito que eu tenha ido um pouco melhor, eles me colocaram nas finais. E aí eu arbitrei a final do Elias Iliades, para quem é do judô conhece ele muito bem. Ele é campeão olímpico e tal. E por que me marcou muito essa luta? Porque o meu filho é faixa preta, hoje judô, o Gabriel, né? E ele era fã número 1 do Elias Iliades. E aí você tem a oportunidade de estar ali, lá em Moscou, e arbitrando uma luta do ídolo do teu filho. E eu era um admirador também do Elias Iliades, porque ele é grego, né? E campeão olímpico 2 vezes, várias vezes campeão mundial, então assim, foi a luta que marcou. Como eu estava entrando naquele ano no circuito internacional, e aí nesse Grande Slam já arbitrar uma final e um atleta aí de expressão, essa foi a luta que marcou a minha trajetória. Muito bem. E mesmo integrando esse circuito internacional, Edilson, a gente já comentou anteriormente, até conversamos sobre isso, que essa lista de árbitros que trabalham especialmente em Olimpíadas, ela está diminuindo, né? Inclusive, você pode explicar a questão de árbitros secundários, ou como se chama o termo, você por favor explica melhor, mas passa por um sonho ainda, ter a oportunidade, quem sabe, não em Paris agora no ano que vem, mas talvez na outra Olimpíada em Los Angeles, tem esse sonho ainda para você tentar almejar trabalhar numa Olimpíada? Na realidade, assim, como que está funcionando hoje, né? A Olimpíada, se pegar desde o Rio, 2016, já teve uma diminuição no quadro de árbitros. Arbitrava em torno de 36 árbitros na Olimpíada. Do Rio de Janeiro para Tóquio, já baixou para 18. Só 18 árbitros do mundo todo arbitraram a Olimpíada de Tóquio, que foi a última. Agora, para Paris, não sei se será mantido 18 ou ainda vai baixar mais 1 ou 2. Então, a peneira, aí você pega assim, você tem que estar naquele ranqueamento que eu falei antes, dentre os 65, vai, digamos, 16 a 18 vão para Paris, 2024. Desses, daí você tem as cotas continentais, daí tem mais isso, você vê que a matemática não é fácil, né? Então, assim, não tem garantia nenhuma que nem o Brasil vai ter árbitro lá. Essa é a primeira coisa, né?
Então não tem garantia de ter árbitro do Brasil, porque a Panamérica vai ter, digamos, 3 a 4 vagas para todo o continente americano. Porque na Europa, como são mais países, eles têm um número maior de árbitros, a Ásia também tem que ter representatividade, Oceania, África, né? Então você pega de 16 a 18, começa a distribuir aí pelo mundo, não é garantia nenhuma que o Brasil vai ter vaga, por exemplo. Mas nessa próxima, como eu disse, o André deve ir. E eu já tirei esse sonho da cabeça, Gustavo, por quê? Porque a política da Federação Internacional de Judô, ela está trabalhando sempre com os árbitros mais novos. Não que eles nos desativaram, eles não nos desativaram, eles continuam nos chamando. Mas para a Olimpíada, eles têm trabalhado com árbitros na faixa etária ali de 35 até 45 anos. Eventualmente tem um ou outro que chega ali perto dos 50, eu estou com 51. Então se você olhar no que vem 52, para a próxima Olimpíada 56, então eu já não me considero com possibilidade para ir para uma Olimpíada. Mas, entretanto, indiferente disso, eu estou extremamente realizado, porque eu já arbitrei campeonatos mundiais, já arbitrei etapas do maior circuito mundial do judô, né? E continuo arbitrando. Tanto que agora eu fui convocado também para Salvador, que nós vamos ter o Grand Slam de Salvador. O Grand Slam, para vocês terem ideia, hoje na sequência, a Olimpíada é o maior evento do judô mundial, depois do Campeonato Mundial, o terceiro os Grand Slam. Depois você tem Grand Prix e tem as Copas Continentais, né? Então vai ter o Grand Slam em Salvador, eu já estou convocado. Possivelmente eu devo ir, que vai ser em setembro. Então, assim, queira ou não, eles estão chamando. Mesmo que às vezes seja evento aqui no Brasil ou na Panamérica, mas eles estão nos chamando. Mas a Olimpíada eu já desencanei. Se vier, vai ser lucro, né? Tá no lucro. Tá no lucro, mas não tenho ambição para isso também, não vivo por isso. Edilson, a gente, né, contando a tua história, a tua trajetória aqui, não tem como dissociar o nome do Edilson sem, né, o judô tá ali, muito ligado. O que representa o judô para você? Como você resume? Porque é uma vida, né, toda vivida e sempre junto, e depois veio a arbitragem. Enfim, como que você resume o que é o judô na sua vida? O que ele representa para o Edilson? Para mim, o judô é tudo, né? Porque todas as coisas que eu conquistei na minha vida foi o judô que abriram as portas, né? Então, toda essa história no início, eu vim para Rondon, o judô já me sustentava no início para mim poder fazer minha faculdade. Com as aulas que eu ministrava, recebia as mensalidades, com isso eu me bancava aqui para poder fazer o meu curso. Aí, curiosamente, no ano que eu estava me formando, em 1994, o professor de judô nosso pediu exoneração, o professor da UniOeste. Ele pediu, era o professor José Ângelo de Guaíra, ele é bem conhecido lá, até foi diretor de escolas lá. Ele pediu exoneração porque ele preferiu ficar só na escola em Guaíra. E ele saiu da antiga Facimar ainda era. Foi aquela época que eu estava transitando. Em 94 justamente estava mudando da Facimar para a UniOeste. Eu peguei bem essa fase. A minha turma foi a última da Facimar. Da minha esposa se formou no ano seguinte e já saiu como UniOeste. Mas aí o professor José Ângelo pediu exoneração e a UniOeste se obrigou a abrir vaga para professor de judô. E na época era judô, não era lutas. E como eu já estava lá, estava terminando, daí eu terminei o meu curso em dezembro de 94, abri o concurso, eu já pude fazer, e fui aprovado e entrei em fevereiro de 95, eu estava 3 meses formado, eu estava dando aula de judô na UniOeste. Então o judô já abriu portas para o meu futuro, só que eu fiquei 2 anos como colaborador, porque na época ainda é dessa forma, ainda hoje, né? Fiquei 2 anos como colaborador, e aí nesses 2 anos fiz minha especialização em Londrina, e a UniOeste teve que abrir vaga para efetivo, porque o professor exonerou, não tinha professor efetivo, né? E aí abriu a vaga para efetivo. Aí eu fiz o concurso e passei e estou até hoje. Então o judô é que abriu as portas para estar na universidade até hoje. Para minha profissão, né? Então o judô para mim é tudo. Legal. E voltando à questão do esporte, do judô, o Brasil é um país muito tradicional na modalidade, né, Edilson? O mundo inteiro pratica judô, em todos os continentes. Você mesmo já citou que é uma das confederações que mais tem países integrados, né? Como você vê o Brasil analisando aí? Sempre pinta uma medalha nas Olimpíadas, campeonatos mundiais. Hoje o judô brasileiro tem condições de igualdade de chegar bem ano que vem em Paris e continuar sendo essa referência, né? Talvez a modalidade que mais tenha trazido medalhas na história das Olimpíadas para o país seja o judô. Você pode até confirmar isso. Queria que você falasse a respeito dessa relação aí do Brasil, né, com o judô mundial. Isso mesmo. Na verdade, o judô ele é a modalidade que tem o maior número de medalhas. São 20, às vezes eu me equivoco, tá? Mas são 23 ou 24 medalhas. Acho que segunda é a vela, com 1 ou 2 medalhas a menos. Mas o judô ele tem uma marca impressionante.
Desde a Olimpíada de Los Angeles, 1984, até hoje, em todas as Olimpíadas, o judô trouxe medalha. É a única modalidade do Brasil que tem tanta regularidade em trazer medalhas olímpicas para o país. Você teve altos e baixos aí do vôlei, de outras modalidades, o próprio futebol, né, a vela tem várias medalhas, mas tem Olimpíada que ela passa em branco, não consegue medalha. Então o judô é um marco muito impressionante, desde 1984 para cá. Né? Então nós temos aí praticamente ano que vem 40 anos, né? 40 anos em Olimpíadas, são 10 Olimpíadas trazendo medalha em todas elas. O judô brasileiro ele é muito forte, Gustavo. Hoje nós temos o chamado top 10 do mundo aí. O judô brasileiro sempre está entre os 10, sempre. Tá? No campeonato mundial do ano passado, que foi a equipe titular, o Brasil foi vice-campeão geral, perdeu apenas para o Japão, que foi a equipe oficial. Esse ano nós tivemos agora, 2 semanas atrás, o Mundial. O Brasil foi com a equipe B, não levou os melhores atletas. Mesmo assim conquistou 2 medalhas de bronze. Então o judô brasileiro sempre está entre os melhores. Né? Agora, o judô mundial ele se fortaleceu muito. Hoje você vê países pequenos como Geórgia, como Kosovo, que é um país novo, com medalhistas olímpicos, campeão olímpico. Né? E são países pequenos, vários países da antiga União Soviética, depois que desmembrou, né? Hoje são países fortes, são países muito fortes no judô. Então, se você pegar o último quadro de medalhas do Campeonato Mundial, é um esparramo de países. No Brasil, na Olimpíada do Rio, em 2016, nós tivemos 182 países participando, só do judô. Então foi a modalidade, segundo o Comitê Olímpico Internacional, que mais teve participação na Olimpíada, representatividade mundial. Na última Olimpíada em Tóquio, se eu não me engano, baixou um pouquinho, mas ficou na faixa de 170 e poucos países. Então são muitos países que participam do judô. E aí você, como eu disse, você tem às vezes países pequenininhos, mas com um medalhista campeão olímpico, prata ou bronze. E o Brasil está no meio de tudo isso, mas o Brasil sempre tem conseguido manter um top 10 aí, ficando entre os melhores. E é impressionante esse número, né, Edilson, que o judô tem o maior número de países, porque se você considerar modalidades como atletismo, natação, que são muitos atletas, muitas categorias nadando, com 8 nadando ao mesmo tempo, o judô é uma luta entre 2 atletas, então, de fato, é impressionante, né, muito expressivo esse dado aí, mostrando a força do judô, né, que... Para aqueles que não estão muito habituados no dia a dia, mostrando aí que de fato é um esporte que agrega muito, né? E traz muita visibilidade também para quem é do ramo, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. A gente vê, como eu disse, essa grande diversificação de países, né? Participando e conquistando medalha, mas o Brasil ele tem conseguido manter esse padrão e ele tem cada vez mais expandido. E a gente vê renovação, isso que eu queria comentar ainda com vocês. Sim. A gente vê hoje, por exemplo, a seleção brasileira, pessoal novo chegando. Nós temos inclusive a Natasha Padilha, que é de Curitiba, ela participou agora do Campeonato Mundial como titular da seleção brasileira. É uma menina de 22 anos de idade. Então está chegando, está com um grande potencial para quem sabe estar em Paris no ano que vem. Que no judô, na história nossa, nós já tivemos atletas que foram reserva na Olimpíada, mas não titular ainda. Talvez vai ser a primeira atleta paranaense titular. Né? Agora, o que a gente também tem que destacar, Gustavo, nessa questão dos países, né? Nós falamos aí 180, 170 países participando. Também que participa das Olimpíadas são 8 categorias, 7 categorias masculinas e 7 femininas. Só na última Olimpíada, só o Brasil, França e Japão que foram com a equipe completa, porque depende de classificação. Tem um ranqueamento internacional e os 32 melhores de cada categoria, representando, respeitando, aliás, a questão da distribuição continental, que participam da Olimpíada. Sim. Então você tem vaga também, além do ranqueamento, depende se o teu continente tem vaga ou não. Então você tem, por exemplo, 3 países que participaram com a equipe completa: Brasil, Japão e França. As demais participavam, você pega a Alemanha, Itália, a Rússia, por exemplo, participavam com, em vez de 14, participavam com 12 ou com 11. Aí você tem alguns países como o Kosovo. Eu estou enfatizando o Kosovo porque chama atenção. Na última Olimpíada eles participaram com 3 atletas, fizeram 2 medalhistas. Eles só tiveram 3 vagas, Kosovo. Fizeram um campeão e 2 medalhas de bronze, aliás, um bronze e outro não classificou. Então, de 3 atletas que participam da Olimpíada, 2 trazerem medalha, né? Muita coisa. Então, a gente vê toda essa distribuição do judô mundial é muito interessante, é a parte competitiva.
E a gente observa também, né, Gustavo, que assim, não é só no masculino. Masculino e feminino sempre tem destaque ali, e nas duas, feminino e masculino se destacando e cada vez mais novos nomes, como você acabou de dizer, né, Edilson? Sim, exatamente. A gente tem toda uma... Por exemplo, o judô feminino, ele começou em 1996, em Sydney, na Austrália. Até ali, antes dessa Olimpíada, só tinha competição no masculino. E o judô do Brasil, historicamente, masculino era muito forte. Então, ele já vinha sempre conquistando medalha, até ali, né, toda a Olimpíada, como eu falei. E ali em Sydney, eles começaram... acho que foi Sydney mesmo, não sei se estou confundindo. Sydney 2000, Atlanta 96, né? Não, mas foi em Sydney, então, em 2000 que entrou o feminino. E a partir dali, o judô brasileiro não conquistava medalha. Ele foi conquistar a primeira medalha em 2008. Aí em 2012, a Sara Menezes já foi campeã olímpica, a primeira campeã olímpica do judô. Então, poucos anos depois que o judô entrou como esporte olímpico feminino, o Brasil já começou a evoluir muito no feminino. Os últimos anos, a gente vê melhores resultados no feminino do que no masculino. Nesse último Mundial foi 2 bronze, os 2 pesos pesados, o masculino e o feminino. Mas a Olimpíada, no Mundial do ano passado, as 2 campeãs mundial, que foi a Mayra e a Rafaela Silva, as 2 do feminino. E aí teve 1 bronze no masculino. Então o feminino hoje, nos últimos anos principalmente, e a perspectiva para Paris ano que vem, é que o feminino traga melhores resultados que o masculino. Mas o masculino vai trazer medalha, eu acredito que sim. Mas o feminino vai ter resultado melhor. Você falou no feminino, a Rafaela Silva, tocou no nome dela, é um ponto muito interessante, né? A trajetória, a história dela, porque ela saiu do projeto social também, né? Exato. Lá no Rio de Janeiro. Então, voltando àquele nosso bate-papo lá do comecinho, dá para imaginar, quem sabe no futuro, né, a gente revelar um atleta aqui de trabalho social, por que não, né? Tentar sonhar com isso também e ter um menino aqui de Marechal Rondon, uma menina despontando também internacionalmente, né? Sim, com certeza. A Rafaela é do projeto Reação, né, que é do Flávio Canto, que foi medalhista olímpico. Inclusive ele é jornalista da Rede Globo e tal, apresenta também programas de esporte, né? Sim. E a Rafaela, ele tem um projeto social muito grande, que é no Instituto Reação no Rio de Janeiro. Eles atendem, acho que mais de 3, 4 mil crianças. Nossa. Então é um projeto gigantesco, ele tem todo um apoio por trás, tem uma ONG, enfim. Nós já tivemos aqui no passado atletas nossos de Rondon que integraram a seleção brasileira. Nós tivemos, infelizmente, faleceu ano passado o Bier, o Antônio Gabriel Filho. Ele era professor aqui do curso de agronomia, ele foi reserva, não foi titular, mas ele foi reserva na Olimpíada de Sydney, na Austrália. Fugiu o nome agora de titular, mas enfim, é um dos atletas que era aqui da cidade, chegou a integrar a seleção brasileira, mesmo como reserva. Nós tivemos a Ellen aqui, que foi titular de seleção brasileira, foi campeã sul-americana. Então, assim, a gente já teve atletas que integraram, mesmo que seja nas categorias de base, mas que integraram a seleção brasileira. Atualmente nós não temos, mas existe essa possibilidade. Como já tivemos no passado, surgindo, como a gente trabalha com volume grande de crianças, hoje a gente está atendendo em torno de 250, como eu disse antes. Desse volume, muitas vezes você tem crianças que apresentam potencial até para chegar a um atleta olímpico. Nós já tivemos, você chegou a conhecer, se não me engano, o Fabrício Fama. Sim. O Fabrício Fama era um dos atletas com potencial olímpico. Infelizmente ele jogava futsal, ele lesionou o joelho, teve que fazer cirurgias e não conseguiu mais praticar judô. Mas era um atleta que tinha potencial para chegar numa Olimpíada. E é rondonense, nascido aqui, tinha características, foi medalhista brasileiro várias vezes, estava com tudo engatilhado para no futuro ir para uma Olimpíada, né? E Edilson, desses nomes aí do judô nacional, você tem algum atleta assim que você considere como um judoca assim exemplar, que você assim veja até só, olha, eu sou fã daquele cara ou daquela judoca, enfim, tem isso? Você tem alguns nomes, mais que um de repente? Eu sou suspeito, eu tenho vários, né? Mas assim, claro, tem os que mais chamam atenção. Por exemplo, nós temos o Thiago Camilo. Thiago Camilo, as conquistas dele, mas muito mais que isso, a humildade dele, ele como ser humano, tanto que hoje ele está no Comitê Olímpico Brasileiro, levaram ele para trabalhar lá pela capacidade dele, mas tecnicamente eu arbitrei luta dele desde os 8 anos de idade, para vocês terem ideia. Ele foi vice-campeão olímpico com 17 anos, foi o mais novo finalista olímpico de idade da história do judô.
Com 17 anos ele fez uma final olímpica. Então, assim, a diversidade técnica dele era muito grande. A gente brincava, até às vezes eu conto essa história para os colegas, aí nós estávamos numa competição, se não me engano foi em Porto Alegre, e ele foi lutar lá. E nós estávamos num grupo de 6, 7 árbitros da área conversando, porque um arbitra, os outros ficam fora, tem um período de descanso, né? E aí o Thiago entrou para lutar, né? E nós, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos ver do que ele vai jogar. Cada um falou um golpe. Pois todo mundo errou. Ele jogou com um golpe diferente do que nenhum de nós tinha apostado. Então a diversidade técnica dele era muito grande. Uma outra pessoa, Leandro Bilheiro, também medalhista olímpico, medalhista mundial. Hoje trabalha em São Paulo, mas eu digo assim, são atletas que foram destaque como competidores, mas são seres humanos fantásticos, né? A própria Mayra, do Rio Grande do Sul. A Mayra é 3 vezes campeã mundial, ela ainda está nativa. Já tem 3 medalhas olímpicas. Ano que vem, se tudo correr bem, quem sabe vai ser campeã olímpica. Tem possibilidade disso. A Mayra é outra pessoa que eu admiro muito, sabe? Como pessoa, como ser humano, como atleta, sabe? Então, são esses, entre outros, mas esses 3 eu destaco, assim, que me chamam muita atenção. Muito bem, Gustavo. Que bacana um bate-papo aqui sobre essa modalidade, curiosidades e tudo mais. Eu quero agradecer a presença do professor Edilson. Dizer que foi um prazer recebê-lo aqui para falar do judô, desses projetos. A gente às vezes não tem conhecimento de tanta coisa que acontece Sim. na nossa cidade. Então, por isso até o programa é uma oportunidade para divulgar. E foi muito bom tê-lo aqui divulgando, né? Falando um pouquinho dessa trajetória, mas também falando das ações do judô do nosso município. Obrigado. Eu que agradeço, Ana Paula, Gustavo, a oportunidade. A gente se empolga, né? Vocês viram que o professor tem esse hábito, né? A gente fala demais, eu tento me policiar. Mas principalmente quando a gente fala de judô é muito bom. Eu agradeço muito a oportunidade e sempre que quiserem a gente está à disposição. Mais uma para conta, Gustavo. Mais uma, né? E muito legal. A presença do Edilson, agradecê-lo, né, por estar aqui, dividir com a gente, né, compartilhar toda essa experiência que ele tem, que ele carrega, essa bagagem, mostrando, né, que é de fato uma referência do judô paranaense, brasileiro, enfim, e desejar sucesso aí à frente desse projeto muito legal, muito bacana, que é com essa garotada de Marechal Rondon, e também sucesso nas competições de arbitragem internacional. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga o Presente nas redes sociais e fique bem informado.